Olá, boa noite. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite que a Rose me fez, agradecer a Celina que está aqui, que eu nem sabia que estaria aqui conosco. Quero me desculpar de não poder estar com vocês na quarta-feira. Tive uma crise de ansiedade, fiquei bastante mal, e aí eu não consegui, não tinha condições, mas hoje estamos aí, né? A ideia é a gente fazer uma conversa a respeito de redação, né? Estou brincando que é uma redação nota 1000, mas uma redação que vocês consigam ser aprovados. É claro que produzir uma redação com excelência requer treino, né? Primeira coisa, vocês precisam treinar, vocês precisam escrever, e mais do que isso, é preciso ler redações nota 1000. Então, se vocês entrarem aí no Google de vocês e colocar redação nota 1000 Enem, por exemplo, de todos os anos, vocês vão ter um compilado de todas as pessoas que ao longo desses anos de Enem têm tirado, por exemplo, nota 1000. Estou me pautando no Enem, porque ele é o vestibular mais concorrido que nós temos no nosso país atualmente, né? Concorrido, eu digo, no número de pessoas, e ele segue uma estrutura bem interessante do que é essa redação, do que é esse texto argumentativo dissertativo, e ele está muito próximo do que a Univesp solicita, está muito próximo do que a USP, do que a Unicamp. Então, o texto argumentativo dissertativo é um texto que a gente vai usar para a vida. Vocês vão usar neste momento para fazer esse vestibular, mas é um tipo de texto que você vai usar e que você precisa usar e que deverá usar pela vida, né? Para a vida. Então, essa é a ideia. O que nós vamos conversar aqui hoje é de que forma esse texto se organiza, de que forma que esse texto se estrutura, quais são as coisas que estão por trás e o que nós, professores de língua, quando vamos corrigir esses textos, esperamos encontrar, esperamos ver, e quais são os dispositivos que vocês poderão utilizar, né? Obviamente, numa aula de uma hora e um pouquinho, não será possível que a gente aborde muita coisa, mas eu fico à disposição. No final eu coloco o meu WhatsApp, a Rose tem meu contato, a Celina tem meu contato, e aí eu tento fazer, se possível for, fazer algumas leituras e tirando algumas dúvidas do que for surgindo, tá? Pode passar, Rose, para mim, por favor, Então, quando a gente fala em texto argumentativo dissertativo, e quando a gente fala numa redação, pode passar. Então, quando a gente fala em texto argumentativo dissertativo, nós estamos falando num texto que ele vai ter como objetivo argumentar. E quando eu argumento dentro de um texto que é argumentativo dissertativo, que é o que está sendo me pedido, será necessário que eu defenda uma ideia, defenda uma opinião, apresente uma ideia, apresente argumentos a respeito de dado assunto, de dada informação. Então, a primeira coisa é isso. Quando eu falo num texto argumentativo dissertativo, quando eu falo na produção de uma redação, por trás dessa redação vai ter esse texto que vai ter como objetivo defender uma ideia, fundamentar uma ideia. Então, para eu defender uma ideia, fundamentar uma ideia, eu vou precisar apresentar os meus argumentos, as minhas opiniões, as minhas pesquisas a respeito de dado assunto. Esse é o primeiro ponto. Porém, quando eu chego lá na minha prova, abro o meu caderno de prova, e aqui fica a minha primeira dica. No dia da prova que você for escrever a sua redação, opte por começar pela redação. A redação, ela é mais que 50% da sua nota. Ela sobe demais sua nota, ela aumenta demais sua nota. Então, comece, tente, priorize o início da sua prova por meio dessa redação, porque você está mais descansado, você está mais concentrado, você está mais tranquilo, e aí você consegue produzir um texto com maior qualidade. Então, essa é a primeira dica. Tente começar pela dissertação. Então, cheguei na minha prova, vou ter que fazer uma redação, e essa redação é uma dissertação. Portanto, vou defender uma ideia, vou defender um argumento, e agora, o que eu faço? Quando você chegar na sua prova, você vai ter uma temática, você vai ter um tema, né, para essa redação, para esse texto, e essa temática e este tema, ele nada mais é do que o seu assunto. E o seu assunto, ele vai vir seguido por um pequeno texto, né? E esse pequeno texto vai basicamente te dar algumas ideias sobre o que é que você vai tratar
e como é que você vai tratar esse assunto. Então, ele apresenta para você a problemática. Ele traz um assunto, esse assunto tem uma problemática, tem uma relevância de ordem social, e você, candidato, vai precisar apresentar os seus argumentos, as suas ideias, as suas opiniões a respeito dessa temática. Tudo bem? Então, cheguei, abri minha prova, tenho uma redação. Qual que é o primeiro truque? E qual que é a primeira pegadinha? Quando eu me dou por conta que eu tenho um tema, eu acho, candidato, que eu preciso dar conta deste tema como um todo. Então, uns Enems aí para trás, o tema foi violência da mulher. Então, o candidato desavisado, eu que não tive aula com o professor Vitor, com outro professor de língua, chego lá na prova, encontro violência da mulher, e eu vou achar que eu preciso dar conta de todos os aspectos a respeito do tema violência para a mulher, o que não é uma verdade, né? Então, chego lá na prova, tem o tema violência da mulher. Qual que é a dica que eu quero dar para vocês aqui hoje, nessa noite, e eu considero, quando eu falo para os meus alunos, a dica de ouro? Quando eu for produzir a minha dissertação, quando eu for produzir a minha redação, eu não vou exatamente escrever um texto argumentativo, dissertativo, a partir do tema, mas eu vou escrever um texto argumentativo, dissertativo, a partir da minha delimitação do tema. O que é a delimitação do tema? Quando eu falo em violência da mulher, eu estou falando num oceano de informações, em uma quantidade imensurável de informações que eu posso ter para falar a respeito da violência da mulher. Mas numa redação, eu não consigo dar conta de toda a temática a respeito da violência da mulher, né? Não consigo. Então, eu preciso transformar esse oceano de informação que é a violência da mulher, ou é qualquer tema que cair na minha prova, eu preciso transformá-lo em algo menor, para que eu consiga dar conta desta temática e deste assunto num texto de 30 linhas, 25 linhas, 20 linhas, né? A gente orienta sempre a escrever de 25 a 30 linhas. Então, eu não consigo esgotar o tema da mulher em um texto de 25, 30 linhas. Portanto, é impossível eu tratar sobre todo o aspecto do que é violência da mulher. Então, primeira dica, quando eu chegar na minha prova e eu tiver o meu tema, meus queridos, encontrem lá uma partinha em branco da sua prova e faça os desenhos. Planeje o seu texto. Segunda dica. Primeira dica, comece pela redação. Segunda dica, planeje o seu texto. Você vai estar nervoso, querendo a sua vaga, então é preciso que eu faça um planejamento do que eu vou escrever. E aí, como é que eu começo a planejar? Primeiro, eu faço lá o meu círculozinho da delimitação do tema, coloco o meu tema no meio, e aí eu vou pensar quais são os aspectos sobre violência da mulher que mais conversa comigo, que mais tem a ver comigo, que mais eu possa falar. Então, por exemplo, eu poderia construir uma redação falando sobre violência da mulher e legislação. Eu poderia falar sobre violência da mulher e educação. Eu poderia falar sobre violência da mulher num aspecto mais de violência doméstica. Eu poderia falar sobre violência da mulher e o trabalho. Então, observem que eu vou ter uma série de possibilidades e de assuntos e de subtemas, ou seja, subassuntos que eu vou poder falar a respeito dessa temática maior, que é a temática da violência contra a mulher. Então, eu chego na minha prova, vou delimitar o meu tema, vou escolher qual que é o aspecto dessa violência da mulher que eu vou falar, né? Então, por exemplo, lá o meu tema é água. Se meu tema é água, eu vou falar tudo sobre o tema água? Impossível. Então, eu preciso escolher qual que é o aspecto do tema água que eu vou falar. Eu vou falar sobre crise hídrica, eu vou falar sobre a questão da poluição das águas. O que é que eu vou falar? Qual que é o aspecto a respeito do tema água que, para mim, é mais fácil de ser abordado, mais fácil de ser tratado, mais fácil de ser considerado, né? No caso aqui, eu estou escolhendo, por exemplo, pensar a questão da violência da mulher e falar sobre
violência doméstica. E aí, eu vou começar a estruturar o meu texto. E um texto argumentativo dissertativo, ele precisa ter uma estrutura, e ele tem uma estrutura básica. Aqui, eu estou trazendo para vocês uma estrutura básica, para que você possa ir bem lá na sua avaliação. Vocês estão me ouvindo ou eu caí? Se eu cair, me avisa, porque aqui está aparecendo um negócio para mim de carregar. Não, tá ok. Tá ok. Eu tô ouvindo, tá normal. Eu acho que você tem que pôr para carregar o seu Note. Não, tá ótimo, tá aparecendo para carregar uma bolinha tipo de loading, baixando alguma coisa. Tá carregando. Então, vejam lá. O meu tema é violência da mulher, e eu disse para vocês que eu vou querer falar sobre a questão da mulher e as questões de violência doméstica. Tudo bem? E aí eu vou estruturar o meu texto. Eu vou estruturar o meu texto em 4 parágrafos. Aqui é a sugestão. É a sugestão que eu estou trazendo para vocês. Então, eu vou ter uma introdução, eu vou ter um argumento primeiro, eu vou ter um argumento segundo e eu vou ter uma conclusão. Vai ser essa a minha estrutura do meu texto. Então, eu já sei que eu vou falar sobre violência da mulher, eu já sei que eu vou abordar a questão da violência da mulher a partir da questão da violência doméstica, e aí eu vou estruturar. Então, eu vou fazer uma introdução. O que eu vou tratar na minha introdução? Meus queridos, outra dica. Na introdução, você vai dizer para quem está te lendo o que você conhece sobre o assunto e como é que você vai abordar esse assunto. Então, lá na minha introdução, eu vou falar sobre vou fazer um resgate histórico sobre as questões do cristianismo, eu vou falar sobre desvalorização da mulher, eu vou falar sobre a sociedade patriarcal e eu vou falar sobre a questão da necessidade de mudanças. Certo? No meu primeiro parágrafo. Então, eu vou fazer uma introdução. Para eu fazer uma introdução, eu vou fazer um resgate, e esse resgate é aquele contorno sobre o que é que eu vou falar. É eu dizer para quem está me ouvindo, dar um gostinho sobre qual que é o aspecto que eu quero falar e sobre o que é que eu vou trazer no meu texto, né? Ele é o spoiler. A introdução é spoiler do texto. Quando eu leio sua introdução, quando eu, Vitor, lá, professor, vou ler a sua introdução, eu quero saber sobre o que é que meu aluno vai dizer e se ele conseguiu dar conta daquilo que ele disse que ele ia dizer. Essa é a ideia. Eu vou dizer para a pessoa que está me lendo o que é que eu vou falar, quais são os argumentos que eu vou tratar, e a partir desses argumentos que eu vou tratar, eu, Vitor, eu, corretor, vou procurar no desenvolver desse texto sobre se você conseguiu ou não dar conta desses aspectos, tá? Então, eu vou trazer o primeiro argumento. Então, veja lá, eu vou falar sobre violência doméstica. O meu primeiro argumento é sobre violência doméstica, porque eu já tinha delimitado lá a temática a respeito da violência doméstica. Vou citar Lei Maria da Penha, vou falar sobre as mulheres e a questão do medo, da vergonha de fazer a questão da denúncia. Então, é o meu primeiro aspecto, né? E aí eu volto lá, a questão da desvalorização, a questão da sociedade patriarcal. E se eu estou fazendo um texto argumentativo dissertativo, não basta que eu tenha um argumento. Minimamente, eu preciso apresentar 2 argumentos, né? Então, aí fica a terceira dica. Primeiro, quando chegar na prova, eu vou começar pela redação. Eu vou planejar o meu texto. E quando eu for planejar o meu texto, eu preciso lembrar que preciso ter 2 argumentos minimamente no meu texto. Então, meu segundo parágrafo, eu argumento a primeira vez. No terceiro parágrafo, eu argumento a segunda vez, para que eu possa ter robustez, para que eu possa ter qualidade argumentativa dentro desse texto que eu vou construir. Então, eu fiz lá a minha introdução, fiz um resgate, vou falar sobre desvalorização da mulher, vou falar sobre sociedade patriarcal, vou falar sobre necessidade de mudanças. Argumento 1, vou falar sobre violência doméstica, vou lembrar da Lei Maria da Penha, vou falar sobre as mulheres que têm problemas em denunciar o marido porque tem medo, né? A sociedade patriarcal, a questão do machismo, a mulher tem medo. E aí, o meu segundo argumento é falar a respeito da mídia. Como é que a mídia vê isso? Né?
vende uma mulher enquanto objeto sexual, fala pouco sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, sobre a função da mulher de cuidar da família, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, eu vou marcar essa questão dessa argumentação e o papel da mídia. E por que o papel da mídia? Porque a mídia vai reforçar esse caráter de medo da mulher, como se fosse exatamente aquilo que está sendo tratado ali. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, e o marido ajuda, e o homem ajuda, mas como se o homem não tivesse a questão da obrigação. E depois que eu argumentei a primeira vez, argumentei a segunda vez, eu vou fazer a minha conclusão. E o que é a conclusão? Se a introdução ela é o spoiler, eu vou dar um spoiler do que eu quero dizer, do que é que eu vou falar. Na minha conclusão, eu preciso resgatar. Então, a conclusão ela é um resgate. Então, olha, eu fiz o resgate histórico, eu falei sobre a violência da mulher e da Lei Maria da Penha, eu falei a questão do papel da mídia no reforçar dessa violência, e aí, depois que eu resgatei tudo isso, na minha conclusão, eu vou apresentar uma proposição. E essa proposição é uma proposta de solução ou uma proposta de intervenção para solucionar essa questão que eu estou trazendo, né? Quando alguém me pede para eu fazer uma argumentação, um texto argumentativo dissertativo, está pressuposto aí que eu vou apresentar uma ideia, uma hipótese, uma sugestão, uma proposição de solução ou de discussão, reflexão, de intervenção para esse problema que está sendo trazido. Toda vez que eu produzo um texto argumentativo dissertativo, se faz necessário que eu apresente no meu parágrafo de conclusão uma forma de intervenção, de solução, de reflexão a respeito desse tema e desse assunto que eu estou trazendo. E como é que eu vou concluir? Comentando os argumentos que eu trouxe. Resgato, e aí eu vou fazer essas proposições de solução. Então, essa é a organização que eu preciso fazer no meu texto. Então, eu vou fazer uma introdução. Vou fazer uma introdução. 1, faço um resgate histórico. 2, relembro quais são os argumentos que eu vou tratar. 3, aponto as necessidades. A violência doméstica no Brasil, da forma que está, não é possível. É preciso que se faça algum tipo de intervenção. Tudo bem? Então, veja que dentro da introdução estão os meus argumentos e dentro da introdução está a minha conclusão. E dentro da minha conclusão está os meus argumentos e está a minha introdução. Então, o que é o texto argumento dissertativo? Ele é um texto que é composto por um primeiro parágrafo que vai apresentar o resumo o meu resgate histórico, mais o resumo dos meus argumentos, mais um pedacinho da minha conclusão, um pedacinho da minha ideia. Depois, ele tem 2 parágrafos falando sobre os meus argumentos e um terceiro parágrafo em que eu vou resgatar a minha introdução, vou falar dos meus argumentos e aí eu vou dar a minha opinião. É na conclusão que eu vou apresentar a minha opinião. Então, eu faço o resgate, conto a resenha, faço o spoiler, conto a resenha, e aí eu vou apresentar o aspecto da minha opinião que é relevante para esse texto. Ou seja, eu vou dar a minha fala dentro desse espectro do que é essa produção de texto. E se eu conseguir construir um texto neste formato, desta forma, eu vou conseguir produzir uma redação nota 1000. Outra dica, quanto menos você escrever, melhor é o seu texto. Quanto menor for os seus parágrafos, menor é o seu texto. Quanto menos ornamentos e recursos eu quiser colocar, melhor é o meu texto. A prova não quer observar se você é um grande escritor. A prova quer observar se você consegue organizar as suas ideias e dar uma opinião dentro de um espaço de 25 a 30 linhas. Então, eu não preciso ser um grande escritor. Eu preciso ser um grande organizador das minhas ideias. Olha, vou introduzir, então eu vou dar um spoiler. Faço um resgate histórico, converso com a história, converso com a arte, converso com a literatura, converso com o cinema, converso com os filmes, faço um resgate. Já sei quais são os meus 2 argumentos, porque eu planejei meu texto.
Dou uma palhazinha, um spoiler de quais são os meus argumentos. Dou um spoiler de qual que é a minha opinião. Apresento os meus 2 argumentos. Vou concluir o meu texto. Resgato o meu resgate histórico. Apresento os 2 argumentos que eu disse. E aí eu vou dar a minha opinião. Olha, é um absurdo tal coisa que está acontecendo em dado momento. Muito rápido, muito objetivo, muito didático e muito prático, né? Não preciso ficar enchendo linguiça. Não preciso ficar dando a volta no mundo. Eu preciso ser direto, objetivo, certeiro. Apresento o argumento, apresento a ideia, concluo o texto, bora para frente, bora para o abraço e bora para a nota 1000. Tudo bem? E aí eu trouxe alguns textos para a gente poder ler. Então, vejam, eu montei aquela estrutura a partir do texto desse rapaz. O duro é que tem um negócio aqui na minha frente. Como é que eu tiro essa barrinha daqui para eu poder ler o texto? Não sei. Trouxe um texto do José Miguel. E o texto do José Miguel, ele vai seguir essa estrutura que a gente está tratando aqui, né? Então, ele fala lá, ó, por um basta na violência contra a mulher. E aí ele começa lá o texto dele dizendo assim, a violência, olha lá, a violência contra a mulher no Brasil ainda é grande. Entretanto, deve haver uma distinção entre os casos gerais, que ocorrem independentemente do sexo da mulher, da vítima, e casos específicos. Veja lá, meus queridos, ele falou que ia falar sobre violência da mulher no aspecto da violência doméstica. Observem que ele começa dizendo para quem vai ler, olha, eu não vou falar de qualquer outro tipo de violência, eu vou falar sobre violência doméstica. Então ele vai, ó, tirando todas as outras possibilidades de temáticas do texto dele e vai sendo objetivo, dizendo para mim, olha, é sobre isso que eu vou falar. E aí ele faz o resgate histórico, ó. Os níveis de homicídios, assaltos, sequestros e agressões são altos. Portanto, o número de mulheres atingidas por esse índice também é grande. Tem um negócio no meio do meu texto, gente. Eu não consigo ler com esse negócio no meio. Ah, quem está lendo me ajuda aí. Em casos que a mulher é vítima devido ao seu gênero, como estupros, abusos sexuais e agressões domésticas. Tá vendo? Vai trazendo qual que é o aspecto que ele quer trazer. E aí lá, ó, uma palhazinha básica dos argumentos que ele vai querer trazer para esse texto. As leis Marias da Penha e do feminicídio, aliado às delegacias da mulher e aos 180, são meios de diminuir esses casos. Ó, ele está apresentando canais de denúncia, possibilidades de denúncia que pode diminuir os casos, né? É isso que ele vai apresentar. Então, veja lá que o parágrafo introdutório dele é muito rápido, muito objetivo e muito preciso, né? E isso é um parágrafo introdutório muito interessante. E aí ele vai apresentar os argumentos. Veja lá. Primeiro argumento. O sistema de segurança no Brasil é falho. Como a violência é alta e existe uma enorme burocracia, os casos denunciados e julgados são pequenos. Além do mais, muitas mulheres têm medo de seus companheiros ou dependem financeiramente deles, não contando as agressões que sofrem. Dessa forma, mais criminosos ficam livres e mais mulheres se tornam vítimas. Observem que ele volta lá, ó o planejamento dele. Tudo bem? Deu conta totalmente do planejamento dele. Está apresentando um problema. Qual que é o problema? A mulher tem medo de denunciar. A mulher não quer denunciar o marido. Sistema patriarcal, está dentro do assunto. Alguns privilégios são necessários para garantir a integridade física e moral da vítima, como a Lei Maria da Penha. Lá ele está retomando. Citou a Lei Maria da Penha e aí ele retoma. Que é um marco para a igualdade de gênero e serve de amparo para todo tipo de violência doméstica. Violência doméstica. E já analisou mais de 300 mil casos. Esse dado ele encontrou lá na prova, inclusive, no texto introdutório tinha essa informação, e aí ele traz para dentro do texto de forma a trazer isso como argumento. Há também medidas que contribuem para reduzir assédios sexuais, estupros, como a criação do vagão feminino em São Paulo e a permissão que o ônibus para
para em qualquer lugar durante a noite, desde que isso seja solicitado pela mulher. Então, observem que ele vai trazendo para dentro do texto dele uma série de informações deste mundo, da notícia que ele viu no jornal, e ele vai trazendo enquanto argumento para referendar o argumento primeiro. Também é alarmante os casos que envolvem turismo sexual durante a Copa do Mundo de 2014. Houve um grande fluxo de estrangeiros para o Brasil. Muitos vêm apenas para se relacionar com mulheres brasileiras. Algo ilegal, porque a prostituição é crime. E aí ele vai construindo o texto dele. Observem que ele é objetivo, ele é cravado. Parágrafos curtos, informações curtas, ele usa pouca vírgula, pouca acentuação, poucos recursos de língua para que ele possa ter uma organização mais objetiva, mais clara e mais direta do que é essa produção textual dele. Tudo bem? Vitor, o pessoal está perguntando aqui no chat, tá? Opa, pode falar? Oi, meu nome é Paulo, boa noite. Olá, Paulo. 2 questões que eu tinha mandado no chat. A primeira é se quando eu citar uma lei, ela necessariamente eu preciso informar a numeração dela, ou só posso falar, por exemplo, Lei Maria da Penha, né? Então, e a segunda, essa primeira redação, ela aparentemente não apresentou, parece, o mínimo de 25 linhas, parece que ela foi bem curta, né? E estavam sendo mencionado que o mínimo de 25 linhas talvez penalize, né, a redação, entendeu? Paulo, a primeira parte só foram 7 linhas, mas é a introdução só do mesmo texto. Ah, sim. Esse aqui é o mesmo texo, a introdução, e a 7 questão linhas. sim, só a introdução, né? Entendi. E a questão da lei, quando eu citar uma lei, eu precisaria informar a lei, por exemplo, lei número 15.000, ou não? Posso só citar a lei? Você pode citar a lei se você tiver certeza de qual é a lei. Se você não tiver certeza de qual é a lei, você cita a ideia. Você vê que aqui ele não cita a lei, né? Ele cita a Lei Maria da Penha, porque é a forma com a qual a Lei Maria da Penha ela é lembrada, né? Eu vou citar a Constituição Federal. Eu não lembro o número, eu cito a Constituição Federal. Eu vou citar o ECA. Eu não sei o número do ECA, eu vou citar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou citar o Estatuto do Idoso, eu cito lá o Estatuto do Idoso. Vitor, tem mais uma pergunta. No edital da Univesp, não é obrigatório colocar o título, porque não vai ser computado no corpo do texto da redação. E o mínimo de linhas, né, para a gente fazer são 25, né? Que a gente, na última aula, a gente decidiu, né, que, assim, mínimo de linhas 25, para não ser penalizado. A professora Eugênia está perguntando se no segundo argumento que o aluno usou, ele não está tangenciando o tema, pois ele fala de violência doméstica e depois fala sobre turismo sexual. Por que ele está usando o turismo sexual? Porque esse terceiro parágrafo, ele está referendando a questão do machismo, a questão, olha lá, na problemática dele, ó, ele traz a questão do machismo. Né? Okay. O mercado de trabalho, a questão da mulher enquanto objeto. Então, ele trouxe na proposta dele a questão do objeto. E aqui ele vai falar das violências e vai reafirmar a questão da violência, que é o olhar a mulher enquanto objeto sexual. Então, ele não fugiu do tema, ele está fazendo o que a gente chama de uma gradação. Ele vai graduando as problemáticas e exemplificando essas graduações. Então, por que tem a permissão de ônibus separado? Por que tem a permissão de um trem? Né? Por que isso vai acontecendo? E aí ele vai citar um exemplo. Olha, na Copa do Mundo de 2014, o número de turismo sexual foi muito grande. E é isso que ele vai marcando. Então, ele não foge do tema, mas ele faz uma gradação temática. A gente chama de gradação temática. Oriento fazer a gradação temática? Não oriento. Eu, Vitor, escrevendo essa redação, eu teria tirado esse parágrafo. Eu não usaria esse parágrafo, teria feito só o segundo e o terceiro. Tá? Porque ele não faria falta na construção do meu texto, mas é o planejamento de texto dele. No total de linhas dessa redação, Vitor, são quantas linhas na redação desse moço? Do José Miguel? Vamos contar?
1, 2, 3. Ah, tem 26, já falou que tem 26. Não. 7 mais 17. Mas tem a conclusão ainda. Ainda tem a conclusão, Tem a conclusão ainda. Eu vou sugerir a vocês que vocês se preocupem menos com a quantidade de linha e mais com a qualidade dessa produção textual. O número de linhas, ele serve para garantir que você vai explanar durante uma quantidade de tamanho. Porém, o que vai determinar a qualidade do seu texto é a sua capacidade de trazer essa ideia, trabalhar essa ideia e concluir essa ideia. Então, assim, quando a gente fica preso ao número de linhas, nós vamos ter um texto muito chapado. E texto muito chapado faz com que o seu texto não tenha encadeamento. Então, foque no encadeamento dessa ideia e na construção dessa ideia. Escreva o seu texto com tranquilidade, planeje o seu texto com tranquilidade, escreva a primeira vez com tranquilidade. Passou muito de 30 linhas, não vai caber no seu espaço lá na hora de fazer o seu texto final, aí você vai olhando o que é que você consegue ir cortando. Mas antes de eu ir cortando, é preciso que eu escreva com tranquilidade. Então, não foquem na quantidade de linha, não fique preocupado com a quantidade de linha. Escreva com naturalidade. E à medida que você escrever com naturalidade, você produz esse texto. Gente, eu posso atender o telefonema 2 minutinhos? Pode. Ok, Pro. Só fecha o microfone, senão a gente vai ouvir. Pessoal, acessem a lista de presença, meus queridos. Lembrando que essas aulas, elas ficarão disponíveis no canal Unipolos, no canal Unipolos no YouTube, pessoal. Vocês podem estar revendo, tá bem? E o material também, eu vou pedir para o professor Vitor para disponibilizar para vocês essa apresentação, tá bem? Se inscrevam no nosso canal para dar mais visibilidade aos polos da Zona Leste, contribuindo também para o nosso trabalho, tá bom, pessoal? E divulguem nas redes sociais de vocês. Ok, pode ficar tranquilo. Professora, eu vou falar um pouquinho aqui com relação a essa redação, que é o seguinte, quando eu coloquei, né, a questão do segundo parágrafo do argumento 2, que eu não colocaria não colocaria esse argumento do turismo sexual, mas isso não empobrece a redação, o professor explicou bem, é uma gradação, e o que eu quero dizer é o seguinte, essa redação, o fato dela ter nota 1000, é que o aluno, a gente percebe nessa redação que o aluno, ele obedece a todos os requisitos, né, que são solicitados. A estrutura do texto dele é perfeita, olha a estrutura dele, ele usa uma linguagem formal, né, não tangencia o tema dele, ele foca, a não ser nesse parágrafo aí que eu discordo um pouco, e principalmente o que a professora Rose falou ontem, foi ontem na aula, antes de ontem na aula, a professora Rose falou assim, o que a Univesp quer ver no aluno? A Univesp quer ver se o aluno tem repertório, e esse aluno aí, ele demonstrou que ele tem, o que é repertório, gente? É informação, é conhecimento, e esse aluno, ele demonstra ter informação, ter conhecimento, então isso é importante, essas questões aí na redação dele, não tem como não ser uma redação com a nota, olha, eu como sou meio um pouco exigente aí na correção,
talvez eu não desse 1000 nessa redação, mas é de 8 para cima, sim, com certeza. Obrigada, gente. Voltei. Desculpem, gente, perdão. Ô, Vitor, Não, deixa eu te professor, enquanto perguntar. isso eu fiquei falando. Eu ouvi a sua fala e achei uma fala potentíssima. Sério, professor. Eu gosto muito também da nossa área. Sou professora de língua portuguesa também. Faço um curso, professor, por coincidência, o Dr. Hildo Colson, que o senhor deve conhecer, que é a sumidade na tese do seu doutorado, né? Ai, misericórdia, será? É, Dr. Hildo Colson. Será? Eu faço um curso com ele, eu faço um curso de literaturas africanas e português, uma pós na Unifesp também. Com quem que você faz? São vários, são Marcos Banho, Hildo Colson, todas essas feras aí da literatura. Ó, eu gosto muito do Colson. Mas não vamos atrapalhar a aula dos meninos aí, não, senão, né, professor? Então, vamos lá. O que esse texto tem de potente? Esse texto, ele tem objetividade. Ele é um texto marcadamente objetivo, né? E ele usa a questão da gradação com perfeição. Então, ele faz um planejamento e ele vai construindo com perfeição o encadeamento. E aí, observem, por exemplo, a conclusão. Olha como ele coloca a conclusão. Portanto, para reduzir drasticamente a violência contra a mulher, deve ocorrer uma intensificação na fiscalização, através de leis que protejam as vítimas femininas, no que se refere à punição dos criminosos. Deve ocorrer um aumento das penas e até atitudes mais drásticas, como a castração química de estrupadores, garantindo a reincidência zero. Para aumentar o número de denúncias, a vítima deve se sentir protegida e não temer nada. Por isso, mobilizações sociais através de propagandas e centros de apoio devem ser adotadas. Todas essas medidas culminariam em mais denúncias, mais julgamentos e mais prisões, além de diminuir os futuros casos devido às prisões exemplares, né? Observem que ele vai encadeando tudo aquilo que ele vai dizendo. Quando ele traz o exemplo da Copa do Mundo, que ele fala que tem que tem que ter mais fiscalização, como é que tem uma Copa do Mundo e aumenta o número de criminalidade? Então, a conclusão, ela vai fazendo com que esses argumentos, eles vão se interligando e eles vão se justificando. E aí o texto dele tem algumas problemáticas, como bem trouxe a Eugênia, do ponto de vista da construção, da lógica, talvez até algumas questões de ambiguidade, mas ainda que tenha essas questões, ele traz com clareza, com objetividade. E aí, uma outra dica para vocês, anotem aí. Não é preciso que a pessoa que leia um texto concorde comigo, mas é preciso que o meu texto tenha qualidade o suficiente para que eu consiga defender a minha ideia. É disso que a gente está falando. Gente, o telefone está tocando de novo. É minha mãe. Só um minutinho. Meu sobrinho está com Covid. Só um minutinho. Então, a conclusão dele, imagina uma criança com 5 anos com Covid, que loucura. Nossa. A conclusão dele constrói e faz com que esse texto ele tome uma conformação. Estão me ouvindo? Por favor, Eugênia, desliga o microfone. Okay. Ah, Eugênia. Então, o texto dele acaba fazendo o seu sentido nessa produção, né? Quero que vocês observem também os marcadores que ele vai usando, que isso é uma coisa que tira muito ponto, né?
ele vai trazendo esses marcadores com muita qualidade, né? Apresenta um portanto, então, a partir disso tudo, porque eu disse tudo isso, né? Trouxe todas essas informações, esses argumentos, eu vou concluir dessa forma. Observe que tem alguns problemas aqui, né? Ele fala que aumentar a prisão ajuda, quanto mais eu prender, eu ajudo. Tem alguns problemas do nível da ideia, mas o argumento dele, o texto dele, está bem construído, tá? Então, tomem cuidado em ficar preso a número de linha. Escreva com tranquilidade. A correção da prova, ela não é um juízo de valor. Eu concordo ou eu não concordo com a Rosimeira, ou com a Eugênia, ou com a Flávia. A correção da prova, ela é um juízo de organização objetiva e sistemática do que é a sua ideia. E aí eu trouxe mais alguns para a gente ler junto, ó. Eu trouxe a redação nota 1000 do ano passado, o tema era o estigma. Por que esse negócio fica na minha frente e eu não consigo ler? O estigma. Me ajuda aí, galera, pode falar comigo. Ô, Vitor, como você está como apresentador também, as pessoas, quando solicitam a entrada na aula, aparece para você também, tá? Mas eu estou tentando ser o mais breve possível para não ficar muito na sua frente. Agora que eu entendi o que é o negócio que aparece na minha frente. Gente, eu quase não uso o Teams, eu uso o Meet. Então, tem aí a temática, né? Ele está falando sobre a questão, foi o Enem do ano passado. A galera considerou o Enem do ano passado bastante complexo, né? O tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Era a temática do texto. E aí, eu trouxe algumas redações para a gente poder pensar juntos aqui, ver alguns elementos interessantes enquanto dica para vocês. E aí, eu vou trazer a dica e já vou trazer aqui para vocês. Tenham os seus pronomes, as suas construções, os seus disparadores e a sua construção já pensada. Vou mostrar mais para frente o que eu estou dizendo. Então, esse aqui é o texto da Isabela, e ela vai falar sobre a questão dos estigmas e a questão dos transtornos mentais. Olha o que a Isabela faz quando ela vai fazer a retomada. Lembra lá que a gente faz um resgate histórico? A gente faz uma retomada dos meus conhecimentos? O que os vestibulares têm requerido a cada dia mais dos candidatos? Que consiga fazer com que as áreas dialoguem. E aí fica outra dica. Lembre dos seus filmes, lembra das séries que você assistiu, dos filmes que você viu, dos textos, dos livros que você leu, e tenta trazer para o seu texto esses diálogos, essas conversas, né? Então, não sou eu, Vitor, falando sozinho, ou eu, Rosimeire, falando sozinha, ou eu, Mari, falando sozinha. Mas quem mais está falando comigo? Onde é que eu vi algo semelhante? Onde é que eu tive uma inspiração que possa me trazer, que eu possa trazer para o meu texto de forma a me ajudar? E aí, falando sobre o estigma, a Isabela traz assim, ó. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Observem que ela está trazendo o resgate lá na introdução. No contexto nacional atual, traz para o Brasil. Indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, aqui, ela vai trazer para a gente os aspectos do que ela vai trazer. Já mostra para quem está lendo que ela tem um certo conhecimento. Foi lá, trouxe a Nise, lembrou da Nise. E aí ela vai começar a apresentar os argumentos. Olha a entrada do argumento. Ela diz assim, ó, para quem está lendo. Primariamente, né? Primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Ela retorna lá, certo? Sempre voltando à questão da temática. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado.
o ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Este processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade. E aí aqui eu não estou conseguindo ler, vou pular, tá? Ó, dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, observem que ela vai apresentar, olha, meu primeiro argumento é esse. Realmente tem problemas, tem preconceitos, tem estigmas. E com o Van Gogh não foi diferente. Então, ela lembrou lá das aulas de arte que ela teve, das coisas que ela leu, e aí ela traz o preconceito que o Van Gogh sofreu para dentro do texto dela, para representar que realmente tem esse estigma, que realmente tem esse preconceito com as pessoas que têm transtorno psicológico. E aí ela vai, ó. Então, lá foi o primariamente, a primeira coisa primária que ela quer tratar. E ela vai dizer, ó, ademais, além disso, né, a carência de representatividade nos veículos mediáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, as séries de televisão da emissora HBO Euforia mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar TAB. Observem que ela vai trazendo todo o repertório dela para dentro desse texto para mostrar, olha, falta representatividade, falta pensar e tem sim um preconceito, né? E aí ela vai dizendo, a série é um exemplo de representação deste grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, embora essa série apresenta, ainda é pouca representatividade desses indivíduos em filmes, em livros, em séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento da sua história. Desse modo, aí ela vai concluir, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. E aí veja de novo, olha o disparador dela. Portanto, e aí ela vai trazer a opinião dela. Apresentou 2 argumentos, trouxe coisas da vida dela para dentro do texto para exemplificar, para mostrar, mostrou para mim que estou falando assim, caraca, essa moça sabe do que ela está falando. Ela tem confiança daquilo que ela está falando, né? Eu, por exemplo, não assisti a série Euforia, né? Mas pelo texto que ela está construindo, parece que faz todo sentido. E aí ela traz lá, portanto, faça imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos. Olha lá a sugestão dela, a opinião dela. Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, ou seja, além da mídia, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes por intermédio de incentivos monetários. Aqui ela poderia ter citado a Lei Rouanet, né? Ela não lembrou, então ela não cita. Por meio de incentivos monetários para produzir obras sobre esse tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil, nós, as pessoas, será mais educado e os estigmas contra os indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. E aí ela conclui. Observa que é muito objetivo, é muito direto. Meus queridos, o seu texto argumentativo dissertativo precisa ser uma conversa com quem está lendo. E aí eu quero destacar para vocês lá o que eu coloquei em letra grande. Ela apresenta a introdução e vai dizer, ó, primariamente, ademais, portanto, esses dispositivos, eles precisam estar marcados na minha cabeça para me ajudar a construir e entrar no parágrafo sabendo o que eu vou dizer. Então, primeiramente, tal coisa. Além disso, tem mais esse outro aspecto. Portanto, eu concluo. Então, olha, eu resgato e aí eu digo, ó, primeiramente, quero falar sobre isso. Além disso, ademais disso, eu quero falar sobre isso. Portanto, se eu estou falando disso, apresento essas possibilidades de texto. Trouxe mais um, da Júlia. Observem como a Júlia começa falando da mesma temática que
que a nossa outra amiguinha anterior. Ela faz assim, ó. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Olha lá, ela foi no texto, ela foi no Coringa, foi em algo que faz parte da realidade dela. Mostre para quem está lendo que você tem confiança no que você está dizendo. E para você mostrar que você tem confiança do que você está dizendo, é preciso que o seu mundo, as suas ideias venham para dentro do seu texto para que você possa mostrar verdade. Não se preocupe com o número de linhas, se preocupe em trazer para o seu texto verdade. Em consonância com a realidade de Arthur, ou seja, de acordo com a realidade do Arthur, ou concordando com a realidade do Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura o desafio a ser sanado. Aí ela vai apresentar todo o argumento dela. Apresentou o argumento dela, ela inicia assim, ó, nessa perspectiva, e aí ela vai apresentar todos os aspectos da perspectiva. Para além das perspectivas, ela vai dizer assim, ó, paralelamente, então além daquela perspectiva, olha o truque. Resgatei, apresentei a minha delimitação, eu vou dizer, ó, nessa perspectiva, de acordo com o que eu estou dizendo, a partir do Arthur Fleck, eu quero falar sobre isso. E aí ela vai dizer, ó, paralelamente, junto, ao lado, sem se encontrar diretamente, mas paralelo a isso, tem isso. E apresenta o segundo argumento. E aí, para concluir, ela vai dizer, portanto. E quando ela diz o portanto, ela está trazendo a conclusão dela para esse texto. Meus queridos, é esse o grande truque. Chega lá na sua prova, lembrando que você vai, resgatar. Primeiramente, nessa perspectiva, primariamente, eu quero falar sobre isso. Além de eu falar sobre isso, paralelamente, ademais, eu quero falar sobre isso. E depois que eu falei sobre um argumento, dois argumentos, portanto, eu quero concluir que, eu quero sugerir que, eu quero fomentar que, e aí eu vou apresentar o que é que eu quero trazer. Olha lá o texto da Raíssa Piccoli. Ela começa assim, ó o parágrafo introdutório. De acordo com o filósofo Platão, a associação entre saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Nesse contexto, elucida-se a necessidade de maior atenção nos aspectos psicológicos, a qual, além de estar suscetível às doenças, também é alvo de estigmatização da sociedade brasileira. Volta para o tema, vai construindo. Tal discriminação é configurada a partir da carência informacional. E aí ela vai trazendo o texto. Então, ela apresenta o Platão, apresenta a ideia do que é esse estudo de caráter psicológico, e aí ela vai dar assim, ó, sob essa análise, ou seja, a partir da análise do que é que o Platão está dizendo, aprendeu lá na aula de filosofia dela, ela vai apresentar o argumento. Então, sob essa análise, isso. Consequentemente, aí ela vai apresentar o outro argumento dela. Em consequência disso, apresenta o argumento dela. Apresenta o argumento e aí ela vai dizer assim, ó, urge, é urgente, urge, portanto, e aí ela vai trazer que o Ministério da Saúde cria uma plataforma por meio de recursos digitais. Então, observem que todos eles foi usando basicamente uma mesma estrutura de construção de texto, né? Olha lá, ó. Primeiro parágrafo introdutório faz o resgate, primeiramente. Ademais, portanto, parágrafo introdutório, nessa perspectiva, paralelamente, portanto, parágrafo introdutório, sobre essa análise, consequentemente, urge, portanto. Então, observem que é esses disparadores que vão ajudá-los a organizar esse texto. Meus queridos, tenham os seus 3 disparadores. Eu trouxe para vocês alguns exemplos e não é problemático copiar, não. Lanço o desafio para vocês de olharem as redações nota 1000 dos outros anos todos. E vocês vão observar que os disparadores são sempre iguais ou semelhantes. Olha lá mais um. Parágrafo introdutório. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras a teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor a situação. Parágrafo introdutório. Apresentou o parágrafo introdutório, ele vai dizer, ó, primordialmente,
E aí, mais do que primordialmente, mais daquele primeiro argumento, outro sim, além disso, outro sim apresenta o segundo argumento. E aí ele vai dizer assim, ó, frente a tal problemática, fácil e urgente. Observe que ele está dizendo a mesma coisa que a outra moça lá atrás, ó. Urge, portanto, ela está dizendo. E ele está dizendo assim, ó, frente a tal problemática, fácil e urgente. Dica do professor Vitor, para você que quer ir bem lá na sua redação. Estruture a sua redação para que você tenha os seus 3 disparadores iniciais de texto, que vai te ajudar a organizar o seu texto. Tudo bem? E aí, eu quero concluir trazendo as dicas. E eu estou falando das dicas para quem vai fazer essa prova daqui a alguns dias, né? Então, ó, dica 1, planeje o seu texto. Planeje, organize. Eu vou falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Preciso ser rápido, preciso ser direto. Quanto menos escrever, menos eu vou errar. 2, faça um resgate histórico. 3, lembre dos seus filmes, das séries que você leu, dos livros que você leu, das histórias, das notícias. Resgate os seus autores, resgate os seus pensadores. Lá em Vitor, eu gostei tanto de um texto lá do Machado de Assis, eu gostei do Graciliano Ramos, eu gostei de um texto, sei lá, da Zíbia Gasparetto que eu li, eu gostei de um exemplo lá que sei lá quem é o autor que eu li, que eu gostei, que eu quero citar, eu gostei do Paulo Freire, vou trazer uma frase do Paulo Freire. Traga o seu mundo e as coisas que você vivenciou e as coisas que você experienciou para dentro do seu texto para conversar com você. Traga esses outros especialistas, celebridades, fatos conhecidos, momentos históricos para dentro do seu texto. Vitor, eu sou bom em física, traga a física para o seu texto. Ah, eu sou bom em educação física, traga a educação física para o seu texto. Eu sou bom em filosofia, traga a filosofia para o seu texto. Eu sou bom em literatura, traga a literatura para o seu texto. Eu sou bom em assistir novela, traga a novela para o seu texto. Né? Lembra lá do Tarcinho, do Tonho da Lua, dos preconceitos, dos estigmas? Traga para dentro do seu texto. Transforme essas questões de vida em problemáticas que te possibilite argumentar. Vá direto ao ponto. Resgate. Apresente 2 argumentos. Comente esse argumento e traga uma sugestão. É o número de linhas que vai me fazer tirar uma boa nota ou não? Não é. É a minha capacidade de ter lá um português maravilhoso, lindo, extremamente formal que vai me trazer uma nota? Também não. O que vai te trazer uma nota é um texto coeso. É um texto que passe verdade. É um texto que passe conhecimento. E não é o conhecimento do outro, mas é o meu conhecimento que vai para esse texto, porque ele é o meu texto argumentativo dissertativo. E se ele é o meu texto argumentativo dissertativo, ele precisa trazer a minha opinião sobre dado assunto. E a minha opinião sobre dado assunto, ele é conformado dentro do meu mundo, dentro da minha escolha. Então, faça suas escolhas a partir da sua relação. Você está escrevendo para outra pessoa para dizer um pouquinho sobre como é que você pensa essas temáticas e essas outras coisas. E é isso que a gente quer encontrar no seu texto. Alguém que traga uma ideia sua, que traga uma ideia com tranquilidade, que traga uma ideia com qualidade. Tá? É disso que a gente está falando. Ô, Vitor, tenho a Aparecida quer fazer uma pergunta para você. Opa, Aparecida, fica à vontade. Oi, Vitor, boa noite. Olá, Aparecida. Deixa eu te falar assim, se você pode só voltar um pouquinho para eu marcar os disparativos como você cita, isso, que são bem importantes aí? Pode. Ah, então tá, obrigada, viu? Volto todos? Você quer todos? Se você puder, por gentileza, eu vou rapidinho, aí, tá? Galera. Tá. Toma nota, vamos lá. Professor, eu não peguei a aula do início, não consegui, e o que eu notei é que não tem nada em primeira pessoa, né? Mesmo que eu esteja conversando com alguém, né, que você falou que a redação é eu conversando com outra pessoa, eu não falo eu, né?
Sabe por que eu não falo eu não falo... Eu vejo muitas pessoas falando assim, não pode ser em primeira pessoa, porque vai marcar impessoalidade. Eu vou te dar a dica que eu aprendi lá com o nosso amigo Marcos Banho, com o nosso amigo Bakhtin, enquanto a Eugênia disse. Pensa comigo. Quem que falou comigo que eu não vi o nome? Girlene. Girlene, pensa comigo. Se é um texto argumento dissertativo, é um texto que vai apresentar argumentos e uma ideia, uma dissertação, aquilo que é dito por alguém. Quem está escrevendo é a Girlene, certo? Sim. Logo, se é a Girlene, já é a opinião dela. Então, se já é a minha opinião e eu escrever com eu, significa que eu estou referendando novamente que sou eu. Eu não preciso referendar que sou eu. Porque quando eu digo eu acho, eu penso, eu acredito, o que eu estou dizendo? Que eu penso. E quando eu dou uma opinião, eu não estou dando uma opinião para falar de alguma coisa que eu penso. Eu estou falando de algo que, para mim, eu tenho certeza que é aquilo. Então, eu não escrevo em primeira pessoa, eu escrevo em terceira, ou na primeira do plural, eu oriento escrever em terceira, se distanciar, porque você precisa dar uma característica para o seu texto de ser uma opinião universal. O que eu estou dizendo é uma certeza, eu estou convicta do que eu estou dizendo. Então, não sou eu que digo, nós estamos falando junto. Então, quando eu leio o texto aqui da Isabela, eu posso dizer exatamente que foi eu que disse. Ela coloca na minha boca as palavras dela. Olha lá, Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que indo contra... Quem escreveu isso? A Isabela ou eu? Isabela. Então, mas quando eu leio, sou eu. Sim. Se ela disser eu, ela leva diretamente para ela e você não quer para você. Porque você quer um argumento que sirva para você, sirva para mim. Posso escrever em primeira pessoa? Não. Vou escrever em terceira ou em primeira do plural. Sugiro a terceira pessoa. Posso escrever eu acho, eu penso, eu acredito que? De maneira alguma. Se você acha, você não tem certeza. Se você não tem certeza, você não pode dar uma opinião. Eu acredito. Se eu acredito, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não posso dar opinião. Então, eu não acredito, eu não penso e eu não acho nada. É. Olha lá. Vale ressaltar que a ignorância é. Tudo bem? Entendi. Ótimo. Obrigada, viu? É esse o truque. Vou passando, ó. Primeiro. Eliana, deixa eu te perguntar. Pode falar. Oi. Na conclusão, você colocou que a gente tem que apresentar soluções. Mas isso não seria para provas do Enem? Para a banca que a gente vai ter agora, a gente só não precisa concluir a temática? Eu estou falando... Como é que eu consigo concluir a questão da violência contra a mulher? Você, Eliana, se o tema para você for o uso de droga, você vai conseguir concluir? Basicamente, você vai acabar repetindo o que você colocou, né? Você não vai conseguir concluir. Então, você não conclui exatamente. Você sugere uma reflexão, você sugere uma possibilidade, você faz uma proposição, entende? Você incita uma reflexão. Então, o que você vai trazer, eu vou falar para você, a Rose que me perdoe, mas eu vou dizer igual eu digo para os meus alunos lá na minha sala de aula. Aqui, o que você vai fazer é jogar o macaco no colo do outro. Eu, Eliana, consigo solucionar? Não, não consigo. Quem é que pode? O governo? O MEC? A mídia? Quem é que consegue? Entendi. Sacou? Uhum. Eu vi o problema. Argumentei. Sugeri. Eu consigo solucionar? Não. Joga o macaco pro colo do outro. A mídia soluciona, o governo soluciona, o médico soluciona, o professor soluciona. O que eu preciso trazer é que tem uma problemática e que tem uma proposta de solução. Quem é que pode solucionar? O governo. Como? Com uma atividade, com uma forma de ação, com uma política pública. Observe que todos eles fazem isso. Ó, eu vou passando para a amiga que pediu para eu voltar. Ó, primariamente, ademais, portanto, olha aqui, ó, Eliana. Portanto, fase imprescindível. Quem vai solucionar? Olha quem ela diz. A mídia. A mídia. Quem além da mídia? Aí ela vai dizer assim, ó, paralelamente, o Estado. É ela.
Não. Sacou o truque? Ok. Obrigada. Uhum. Entendi, sim. Vou passar mais uma, ó. Parágrafo introdutório nessa perspectiva. Ó, quem ela traz aqui, ó. Segundo a OMS, ela já diz pra gente para onde que ela vai, ó. Paralelamente, portanto, são essenciais medidas operantes para a revisão do estigma associado às doenças mentais. Por isso, compete a quem? OMS? Ministério da Saúde, não é uma coisa? Ministério da Saúde. Sacou que ela jogou para o governo? Sim. Compete a quem? Ao Tribunal de Contas. É ela que vai solucionar? Não. Não. Olha lá. Entendi. Sob essa... Consequentemente... Quem? Meninas, desliguem o microfone, por favor. Tá dando muita interferência. Quem que vai solucionar? Urge, portanto, que o Ministério da Saúde. Meus queridos, se você não pode solucionar, passe o macaco. Lembra o professor Vitor? Pegue o problema e passe para alguém. Tudo bem? Ok. Olha lá, ó, parágrafo introdutório. Primordialmente. Outro sim. Frente a tal possibilidade, faz-se urgente, pois que quem vai resolver? Ministério Público. E por que é o Ministério Público? Porque está escrito no artigo 127 da Constituição Cidadã. Sacou? Perceberam o truque? Sim. Não? Sim. Isso aí. Sim, professor, obrigada. É esse o truque.